Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Vou junto aí com vocês resolver um trechinho dessa atividade de estudos número 1 aí de Física 2, né? Temos um circuito aí para a gente fazer uma análise dele pelas leis de Kirchhoff, né? E vou auxiliar vocês aí a pelo menos tirar o sistema de equações aí, resolver ele, tá certo? Desse circuito, eu tenho certeza que vai ser bem bacana, tá? Se gostaram desse vídeo, se acharam que ajudou vocês aí de alguma forma e puderem se inscrever no canal, vocês dão força aí para esse trabalho continuar, tá? Pessoal, eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharia e de áreas afins também. Então, se vocês estiverem precisando de um apoio nessa disciplina de Física 2, também na de Física 1, seja para o mapa ou seja para as demais atividades de estudo, é só vocês fazerem contato comigo. Meu contato está aí nessa imagem que vocês estão vendo, tá certo? Vamos iniciar essa resolução aqui. Qualquer dúvida, qualquer situação, é só vocês me chamarem. Um abraço para vocês. Até mais. Pessoal, então aqui na questão que nós temos que resolver nessa atividade foi colocado pra gente aqui um circuito elétrico, né, que foram colocados os valores que nós temos para ele aqui, né, eu já deixei esses valores aqui colocados para dar uma agilizada, e aí, pessoal, a gente tem algumas alternativas aí para analisar se elas são verdadeiras ou não, né, para responder em relação ao circuito que nós temos aqui. E, gente, para que a gente consiga fazer a resolução aqui dessas alternativas, definir se elas são verdadeiras ou falsas, eu preciso primeiramente, pessoal, e esse na verdade seria uma das premissas aí do método de resolução de Kirchhoff, primeiramente encontrar o valor das correntes que circulam nas malhas. E essas correntes aqui, o exercício ele já forneceu pra gente, ó, tudo bem? Eu tenho uma corrente I2, uma corrente I3 e uma corrente I1, tá? E aí, pessoal, para a gente encontrar o valor dessas correntes, eu preciso seguir uma espécie de um algoritmo, esse seria um passo a passo que a gente vai executando, de modo que a gente consiga calcular essas correntes. E aí, gente, a gente segue um passo a passo aí, não tem erro, tá? Não tem como errar, a gente vai simplesmente fazendo essas resoluções. Vamos lá, então, que eu vou mostrando para vocês esses passos que nós devemos seguir aí, tá? A primeira situação seria arbitrar, pessoal, um sentido para as correntes, tá certo? Ó, mas o exercício ele já forneceu esse sentido pra gente, beleza? Então já foi dado aqui, ó, que nós temos a corrente I2 nessa direção, corrente I3 aqui e corrente I1 aqui, tá? Então, gente, ó, o que eu gostaria que vocês percebessem? Essa corrente I2, ela fica girando aqui, ó, nessa malha aqui, por essa análise que nós temos aqui pelo Kirchhoff, tá? E a corrente I1, ela ficaria girando aqui nessa malha, ó, tá certo? E, gente, essa corrente I3 que foi colocada aqui no meio, ela na verdade seria uma composição entre a corrente I2, que está girando nesse sentido, e a corrente I1, que está girando nesse sentido aqui, ó. Esse sentido foi o sentido que foi colocado, né? Então, para não escrever aqui uma corrente I2 aqui junto com uma corrente I1, a gente geralmente coloca uma terceira corrente aqui que seria dada por uma I3. Mas é muito importante que vocês entendam que essa I3, na verdade, é uma composição de I2 com I1. Tudo bem, gente? Então, ó, outra situação que nós precisamos fazer aqui também é a seguinte, né? Nós vamos definir um sentido de leitura aqui para essas malhas, geralmente é o sentido da corrente, como o exercício já deu, eu vou adotar o sentido de leitura horário aqui, ó, tá? Seguir o nosso I2, certo? E o I1 aqui, pessoal, se vocês observarem, ele também está no sentido horário, ó, então eu vou fazer essa leitura de ambas aqui nesse sentido horário, tá? Iniciando a resolução do problema aqui, pessoal, ó, vamos só marcar aqui essas correntes que eu gostaria que vocês entendessem, tá? A gente geralmente coloca umas polaridades aqui nos componentes e essas polaridades nos ajudam a fazer a soma que eu tenho que fazer aqui, tá? Então, olha só, I2, ó, nesse resistor ela tá aqui nesse sentido, tá certo? E aqui nesse resistor a minha corrente I2 está assim, ó, tudo bem? I3 já foi dada pra gente, tá, pessoal? Então eu não vou mexer nesse ramo aqui, ó. Agora percebam o I1 aqui, gente, ó, I1 tá nesse sentido. Se ela fosse girando aqui, ó, eu teria nesse resistor I1 nesse sentido e o I1 nesse sentido aqui, tá? Por que eu não coloquei nas fontes, né? Coloquei somente nos resistores aqui, tá? Pessoal, eu vou mostrar para vocês que a fonte ela tem uma polaridade dela, não depende do sentido da corrente, mas no resistor depende. Então, ó, a gente vai padronizar a seguinte situação. O lugar do resistor aqui onde a corrente entra nele, eu vou colocar um sinal de mais, tá certo? E o lugar do resistor onde ela sai dele, eu vou colocar um sinal de menos, ó. Tá? Então ela sobe aqui eu vou colocar um sinal de mais e aqui eu vou colocar um sinal de menos, tudo bem? Na fonte, pessoal, a fonte ela tem a polaridade dela, então não depende do sentido da corrente, tá? Independente se a fonte está virada para lá ou virada para cá, essa barra maior, ela é o terminal positivo da fonte, independente do lado que a corrente esteja. E essa barra menor aqui, pessoal, é o terminal negativo dela, tá? Se eu tivesse virado a fonte para o lado de lá, o positivo estaria para lá e o negativo para cá. Não depende do sentido da corrente. Tudo bem, gente?
Agora, se vocês observarem aqui no meio, ó, tá? Eu tenho uma fonte também, a barra menor é o negativo e a barra maior é o positivo, independente do lado que a corrente esteja, né? Vamos dar uma olhada aqui no R6, pessoal, ó. O R6 foi colocado pra gente que I3 ele tá apontando para cima, então ela entra no R6 aqui e sai desse lado, ó. Tudo bem? Agora nós vamos aqui para esses outros, ó. I1, a corrente está entrando aqui nele e saindo do lado de cá, tá certo? A fonte, ó, desse lado é menos, desse lado é mais. Percebam, ó, entrando aqui é mais, saindo aqui é menos, entrando aqui é mais, saindo aqui é menos, tá certo? E esses sinais, eles vão nos ajudar a fazer a leitura dessas malhas, tá? Então, gente, ó, próximo passo que eu vou utilizar aqui, a gente vai escolher qualquer um desses nós aqui, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nele, ou lei dos nós, né, também, que tem o mesmo nome, tá certo? Como, pessoal, ó, eu tenho um nó aqui e eu tenho um nó aqui, né, seria o nó E e o nó B. O nó seria o ponto de conexão aqui dessas ramificações, né, seria uma emenda, literalmente, aqui no fio, tá? Como as correntes elas foram colocadas aqui nesse nó E, eu vou escolher ele, mas eu poderia fazer isso com o nó B também, não tem problema, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, aplicando, tá certo? Primeiro passo que nós vamos seguir aqui, ó. Primeiro não, né? A gente já fez uma série de passos ali, tá? Acho que o exercício deu um passo a passo aí para vocês também lá no finalzinho da atividade, né? Então vamos lá, nós vamos colocar aqui, aplicando a lei dos nós, beleza? Ou lei das correntes, tá? Lei dos nós em... Eu vou chamar aqui, ó, de E, tá certo? Seria no nosso nó E. Pessoal, o que a lei dos nós ela nos diz? Gente, ela nos diz o seguinte, que a somatória das correntes que chegam em um nó tem que ser igual à somatória das correntes que saem de um nó. Percebam, gente, ó, que essa flechinha I1 ela tá apontando para dentro do nó, então eu vou dizer que ela tá chegando nele. Então a somatória das correntes que chegam, só tem I1 chegando, tem que ser igual à somatória das correntes que saem. Então percebam que eu tenho I2 e tenho I3 saindo aqui. Tá certo? Então isso a gente consegue escrever em formato de equação matemática, tá? Então a soma das correntes que chegam, I1, é igual soma das correntes que saem, ou seja, eu tenho I2 mais uma corrente I3 aqui, ó, tá? E, gente, eu vou analisar com vocês as alternativas verdadeiras e falsas ali, mas ao fim eu preciso primeiramente resolver, calcular essas correntes I1, I2 e I3 aqui, tá? Eu vou fazer um artifício aqui, pessoal, ó. E durante a resolução do exercício vocês vão entender o porquê. Eu vou isolar esse I3 aqui, tá? Então, ó, vamos escrever. I3, ele vai ser igual. Pego esse 2, jogo para o lado esquerdo aqui, ó, da nossa igualdade, e ele vai negativo, né? Então, I3 ele pode ser escrito como I1 menos I2, tá certo? E, gente, essa equação aqui, ela já responde, de fato, o primeiro dos nossos itens lá, tá? Percebam lá que no primeiro item está dizendo pra gente que I3 é igual a I1 menos I2, então ele seria um item verdadeiro. Mas eu por enquanto não vou analisar os itens, tudo bem? Eu isolei o I3 porque eu vou precisar dessa equação aqui já já. Vou deixar ela aqui quietinha, tá certo? Agora, pessoal, ó, apliquei a lei dos nós aqui em um dos nós que eu tenho nesse circuito. Eu poderia ter feito isso pro lado de cima ali também, tá? Agora, gente, eu vou aplicar a lei das tensões, tá certo? Nas nossas malhas aqui, porque essa lei das tensões ela vai me dar um sistema de equação aqui para esse circuito inteiro. E com esse sistema de equação eu consigo encontrar o valor aqui dessas correntes I1, I2 e I3, tá? Vamos lá que a gente vai resolvendo com bastante calma aí, vai ficar bem claro ali, tá certo? Então vamos lá, aplicando, tá certo? A lei das malhas. Beleza? Pessoal, primeira coisa, então, vamos entender o seguinte, né? O que a lei das malhas, ela nos diz, tá? Pessoal, a lei das malhas, ela diz que se eu vier aqui somar todas as tensões que eu tenho em uma malha fechada, né? Ou seja, em uma malha, tá? É igual a zero, beleza? Então, se eu somar todas as tensões de uma malha, esse resultado vai ser nulo. É isso que a nossa lei das malhas nos diz, tudo bem? E pessoal, vamos nos lembrar que para calcular tensão elétrica, a gente usa geralmente a lei de Ohm, né? Então, para calcular tensão, a gente usa R vezes o valor de I, tá certo? Então, ó, eu posso começar a ler essa malha, pessoal, em qualquer lugar dela, tá? Eu vou começar a ler a partir aqui desse nó. Então, eu vou passar daqui para cá, lendo no sentido, começando por essa malha aqui, né? Eu vou ler ela no sentido da corrente que eu coloquei aqui, ó, que seria o sentido horário, tá? Então, ó, eu vou começar a ler a partir desse R5, o valor dele é 2. E a corrente que passa por ele é I2, tá certo? Ó, lembrando, eu tenho que somar tensões. Eu não quero saber o valor do R nem o do I por enquanto. Eu vou somar a tensão do R.
E para calcular essa tensão, a gente faz 2 vezes o valor da corrente, que é I2, né? Que eu não tenho ela ainda. E, gente, ó, agora a gente vai começar a utilizar esses sinaizinhos aqui que a gente colocou, tá certo? Eu vou começar aqui do nó, eu vou passar aqui pelo sinal de mais, ó, nesse resistor primeiramente. Então a tensão dele, ela vai ser lida assim, ó, mais, beleza? O valor da tensão é R vezes I, né? O valor de R é 2 e o I que passa por ele é I2, ó. Tudo bem, gente? Esse I2 ele vai ser uma incógnita e a gente vai utilizar isso aqui para resolver um sistema. Vamos indo aí que vai ficar bem claro para vocês, é bem fácil. Ó. O resistor a gente sempre vai ler fazendo R vezes I. Então, ó, subindo aqui na leitura eu vou passar pelo terminal mais primeiro, ó, tá certo? Então nós vamos ter R que é 2 vezes o I dele que é o I2, ó, tá? Então, mais 2I2, ó. Vamos avançando aqui na leitura, eu tenho que somar tensões, eu quero que vocês entendam que a fonte já é uma tensão, né, gente? Então ela eu não preciso multiplicar por I, né? Então o valor dela já é uma tensão, ó. Então é só colocar o valor dela ali. Só que eu tenho que observar a polaridade, né, pessoal? Eu tô vindo por aqui, ó, sentido horário, né? Então eu vou ler aqui, ó, mais 4, certo? Não multiplica por I, porque aqui já é tensão. Então, ó, mais 4 aqui, ó, tá? Aí agora eu vou chegar aqui nesse resistor, tudo bem? Eu esqueci de colocar a polaridade dele, mas a gente coloca ela aqui agora, tá? Então aqui eu teria um mais para ele e teria um menos aqui, ó, tá certo? Sem problema, tá entrando por aqui a corrente, saindo por aqui, tá? Então a gente vai ler, ó, mais 1 que multiplica a nossa corrente I2, ó, tá certo? Então, mais 1 que multiplica I2. Vamos descer aqui então, pessoal, até eu chegar no ponto de saída. Eu tenho que ler a malha inteira, tá? Quando eu descer aqui, eu vou passar pelo negativo dessa fonte, ó, tá certo? Então nós vamos ler ela aqui, ó, menos o valor de E3 aqui, que eu esqueci de colocar. O E3 é 20 volts, né? Então 20 volts. Já vou aproveitar e colocar o R6 também, que eu esqueci. O R6 é 2 ohms. 2 ohms, beleza. Então nós vamos ler ela aqui, ó, vindo de cima, né? Menos 20, tá? Então, nós vamos colocar aqui menos 20. Lembrando que, como é tensão, eu não multiplico pela corrente, né? E ainda descendo aqui, pessoal, eu preciso que vocês percebam que eu vou passar pelo menos aqui, ó, do resistor, tá certo? Por isso que é importante a gente colocar essa polaridade para eu saber como que eu vou fazer, se eu vou somar ou se eu vou subtrair ele, tá? Então, ó, tô vindo de cima, eu vou pegar o terminal negativo primeiro. Então, nós vamos ler aqui, ó, menos o valor do resistor, que é 2, que multiplica a corrente que passa por ele, que é a corrente I3, tá? Pessoal, hora que eu chegar aqui no nó, eu somei todas as tensões da malha, de acordo com o Kirchhoff, isso aqui é igual a 0. Beleza, pessoal? Então, se vocês ainda não entenderam, eu vou fazer uma leitura da outra malha e vai ficar bem claro aqui para vocês, tá? Mas antes de fazer essa leitura, pessoal, ó, eu vou só melhorar essa equação porque eu quero criar um sistema de equações, né? E por enquanto aqui eu tenho 3 incógnitas, ó, mas eu sei que o I3, na verdade, ele pode ser escrito como I1 menos I2, é por isso que eu isolei ele aqui, ó, é agora que eu vou usar essa equação. Então eu vou substituir esse I3 por I1 menos I2, tá? Gente, eu já poderia ir somando aqui, ó, mas eu vou deixar para fazer isso por último, tá certo? Então eu vou colocar aqui mais 2I2, depois a gente soma lá no final. Mais 2I2, mais 4, mais 1I2, tá? Menos 20 e menos 2 que multiplica o valor de I3. Só que o I3 vale I1 menos I2, né? Então, I1 menos I2, ó, tá? Eu vou distribuir esse menos 2, ó. Percebam que aqui vai ficar menos 2I1 mais 2I2, né, gente? Então, lembrando que isso aqui é igual a 0. Vou reescrever essa equação aqui mais uma vez, ó. Então, mais 2I2 mais 2I2 mais 4 mais 1I2 menos 20, né? Então, ó, vamos ter aqui menos 2I1, tá? E mais 2I2, ó. Mais 2I2, isso é igual a 0. Agora, pessoal, eu vou somar todo mundo que eu tenho aqui que é igual, né? Eu vou começar pelo I1, depois vamos pro I2, tá? Então eu tenho nessa equação inteira, se vocês observarem, ó, somente menos 2I1, né? Então eu tenho menos 2I1 aqui. Vamos ver quanto é que nós temos de I2, pessoal, agora, ó. Eu tenho 2 aqui, com mais esse 2 são 4, mais esse aqui, ó, são 5I2, e mais esse aqui, nós vamos ter 7I2, tá certo? Então, mais 7I2. Agora, gente, nós vamos para os números aqui, né, que são as nossas fontes, ó. Mais 4 com menos 20 dá menos 16,
né? E eu vou pegar esse menos 16, pessoal, e vou jogar para o lado direito da igualdade aqui, ó. Então ele vai positivo do lado de lá, né? Então isso aqui é igual a 16, beleza? Essa equação aqui, pessoal, ó, ela vai representar para mim a primeira equação do meu sistema. Seria a equação ali da nossa primeira malha, tá? Então agora eu vou fazer a aplicação da lei de Kirchhoff na segunda malha, tudo bem, ó? E aí, caso tenha ficado alguma dúvida, eu acho que agora vocês conseguem esclarecer. Lembrando, eu tenho que ler a malha inteira, a gente só soma tensões. Eu escolho um ponto para começar e eu preciso seguir o sentido da corrente aqui, né? O sentido que a gente arbitrou aqui. Eu vou começar do nó aqui, ó, tá certo? E aí, nós vamos subindo com ela aqui nesse sentido, ó. Pessoal, como eu vou começar do nó, quando eu for subindo aqui, eu quero que vocês entendam que agora eu vou pegar, ó, lendo nesse sentido, ó. Eu vou pegar o mais aqui primeiro. Então, R vezes I, né? Então, eu vou ler aqui, ó, mais, tá certo? 2 e 3. Tranquilo, gente? Ó, na outra anterior, a gente veio por cima, né? Então, eu pegava o negativo primeiro, ó. Nessa daqui eu tô vindo por baixo, então pelo lado de baixo aqui ele é positivo. Isso aqui é que é importante, tá? Que não seja invertido. Por cima é menos, por baixo é mais aqui. Então vamos lá, ó. Mais 2 e 3 aqui, ó. Beleza? Então nós vamos colocar isso. Opa, apagou aqui. Vamos lá. Outra malha então. Mais 2 e 3. Tranquilo? Agora a gente volta ali no circuito pra gente olhar, ó. Mais 20, tá certo? Eu tô vindo de baixo, eu vou passar pelo terminal positivo, ó. Mais 20, aí eu vou virar para cá, ó. Mais 2 e 1, tá? Então vamos colocando as equações, ó. Mais 20, mais 2 e 1, certo? Avançando aqui, ó. Quando eu passar por esse lado aqui, ó, nós vamos ler essa fonte, o lado negativo dela primeiro. Então nós vamos ler ela como sendo menos 26, ó. Tá? Então menos 26... Aí a gente vai descer aqui, ó, mais 1 e 1, ó. Então, vamos colocar ali. Menos 26 mais 1 e 1, tá? E a gente desce, vira para o lado de cá, ó, mais o valor do R4, que é 1, vezes a corrente dele, que é I1. E aí eu finalizei a malha, cheguei no nó de novo, ó. Então, mais 1 e 1. Então, vamos lá. Mais 1 e 1. Como eu cheguei no final da malha, isso aqui é igual a 0. Tudo bem, gente? Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Eu tenho um I3 aqui, eu vou trocar ele então por essa expressão que a gente escreveu aqui em cima, né? Ó, então o I3 ele vale I1 menos I2, né? Então nós vamos escrever isso aqui, ó. Agora é positivo, né? Então, se quiserem colocar o mais ou não aqui, fica opcional, né? Mais 2 que multiplica I1 menos I2, tá? E vou escrever o restante da equação aqui de novo, tá, pessoal? Ó, mais 20, mais 2 e 1... menos 26, mais 1 e 1 e mais 1 e 1 aqui. E isso vai ser igual a 0. Vamos distribuir aqui, tudo bem? Ó, vou ter 2 e 1 menos 2 e 2. Ó. Então, 2 e 1, pode ser com mais aqui ou não, né? Menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Mais 20. Mais 2 e 1. Menos 26. Mais 1 e 1. E mais 1 e 1. Isso igual a 0. Pessoal, vou combinar todo mundo, tá? Então eu vou começar por I1 primeiro. Então vamos colocar aqui. Eu só tenho 2 e 1 aqui nessa equação. Aliás, 2 e 1 não, né? Vamos lá. Quanto de 1, né, que nós temos? Ó, eu tenho 2 e 1 aqui. Com mais esse 2 e 1 aqui são 4 e 1. Com mais esse 1 são 5. Com mais esse aqui são 6 e 1. Tá certo, gente? Então, ó, eu tenho 6 e 1 aqui nessa equação inteira. Quanto de I2 agora, tá? Eu tenho menos 2 apenas, ó. Se vocês observarem, eu tenho menos 2 e 2. Agora vamos para os números, né? Que representam as fontes, ó. Mais 20 aqui, com menos 26, isso dá menos 6. Se eu pego esse menos 6 e jogo para o lado direito do igual aqui, ele vai positivo, né? Então, isso aqui é igual a 6 positivo, ó, tá? Agora eu tenho a equação da minha malha inteira. Beleza? E aí, de posse dessas informações, pessoal, eu consigo escrever um sistema de equações, tá? Que descreve para mim o comportamento de todo esse circuito. Então, percebam, eu posso encontrar I1, encontrar I2 por esse sistema. Se eu tiver I1 e I2, eu encontro o valor do I3. E aí eu consigo resolver o restante do sistema inteiro. Primeiro passo, todas as correntes, né? Então, o primeiro passo é escrever esse sistema. E nós vamos resolver ele aqui, ó, tá?